Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu sou a Helenice, professora de matemática, e vou ministrar a vocês hoje uma aula sobre matemática financeira. No final desta aula, vocês serão capazes de desenvolver a habilidade de calcular juros simples e juros compostos. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre juros, falando de juros simples e juros compostos, e vamos ver como esses juros são calculados. Primeira coisa, vamos falar o que são juros. Juros são os rendimentos que se obtêm quando se empresta dinheiro por um determinado período. Os juros são para o credor, ou seja, aquele que tem algo a receber, aquele que que cedeu, a quantia, uma compensação pelo tempo que ficará sem utilizar o dinheiro que foi emprestado. Por outro lado, são para o devedor, aquele que pega emprestado, o valor que terá que pagar como um acréscimo pela utilização do dinheiro ou no caso de parcelamento de totalidade de valor do bem quando compra um bem a prazo, por exemplo. Eles podem ser cobrados de duas maneiras. Tem os juros simples ou os juros compostos. Vamos ver cada um deles. Nos juros simples, os juros são cobrados apenas em cima do valor que foi emprestado, ou seja, do capital inicial. Já nos juros compostos, os juros são calculados e somados mês a mês ou período a período, ao capital inicial. Ou seja, juros sobre juros. É o chamado, que a gente ouve falar aí, dos juros sobre juros. A gente vai entender direitinho fazendo os cálculos sobre isso. Vamos ver aqui um quadro com todas as diferenças que há entre os juros simples e os juros compostos, tá? Então, primeiro a definição deles. Nos juros simples, são os juros calculados como uma porcentagem sobre o valor do capital inicial. Já nos juros compostos, referem-se aos juros calculados como um percentual do capital inicial, mais os juros que são acumulados aí nos períodos que são aprazados para o pagamento. Os acréscimos, ou seja, os valores a mais do capital inicial, são somados ao capital inicial no final da aplicação, no caso de juros simples. Já no caso de juros compostos, são somados ao capital a fim de cada período de aplicação, formando juros sobre juros. Então, terminou um determinado período, soma-se ao capital inicial e calcula-se novamente os juros. Por isso que é juros sobre juros. A fórmula para resolução, no caso do juros simples, J é igual a C vezes I vezes T, que é juros é igual a capital vezes a taxa de juros, vezes o tempo. E no caso dos juros compostos, já não se chama mais de juros, chama-se de montante. Então, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, tudo isso elevado ao tempo. N aí é o número de períodos que vão ser aprazados aí para ser efetuado o pagamento desse empréstimo. A utilização. Quando esse tipo de juros é utilizado e quando não. Os juros simples são utilizados na cobrança de financiamentos, impostos atrasados, compras a prazo, normalmente são utilizados nesses casos, tá? Já os juros compostos é mais utilizado pelo sistema financeiro e em diversos cálculos econômicos. Então, quando você pegar um empréstimo no banco, por exemplo, que é um sistema financeiro, você vai pagar aí juros compostos. Qual o retorno do capital? Quando você empresta alguma coisa, você quer um retorno disso, No caso dos juros simples, o retorno é baixo. E no caso dos juros compostos, o retorno é alto. O valor do capital principal, no caso do juros simples, é constante. Já no caso dos juros compostos, ele vai mudando durante o período de empréstimo. A gente vai fazer aí uns exemplos, vocês vão entender isso direitinho, tá? Juros cobrados em cima do quê? No caso dos juros simples, os juros são cobrados em cima do capital inicial. Já nos juros compostos, os juros são cobrados no capital inicial, somados aos juros acumulados em cada período. Vamos ver aqui a fórmula. A fórmula usada para calcular os juros simples é igual a C vezes I vezes o T. C é o capital inicial, ou seja, o principal ali que foi emprestado, I é a taxa de juros e T o tempo. Então, vamos fazer aqui primeiro os juros simples, Um exemplo.
um empréstimo de R$ 1.000 de um amigo para um outro amigo, né? Com uma taxa de juros de 10% ao ano e num período de 3 anos. Ou seja, você pega esses R$ 1.000 do amigo hoje e vai pagar para ele daqui a 3 anos com uma taxa de 10% ao ano. Então, em cada ano você vai pagar 10%, certo? Vamos aqui aplicar a fórmula. Juros é igual a C vezes I vezes T. Então, J de juros é igual a 1.000, né, que é o capital inicial, vezes a taxa de 10%, que é 0,10, né, e vezes 3, que são aí 3 anos, que é o tempo aprazado para pagar esse empréstimo. Fazendo essa conta, 1.000 vezes 0,10 dá 100, 100 vezes 3, 300. Então, o valor dos juros que vai ser cobrado nesse caso é R$ 300. O valor que deverá ser devolvido no final do terceiro ano é chamado de montante. O que é o montante? Nada mais é do que a soma do capital inicial, aquele que a pessoa pegou emprestado, mais os juros, que é esse acréscimo por ter pego esse valor emprestado. Nesse caso, o montante será de 1.300, que é 1.000 do capital inicial mais 300 dos juros, ok? Agora vamos ver a fórmula usada para calcular os juros compostos. Então, M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a N. M é o montante, C, capital inicial, I, a taxa de juros, e N, o número de períodos no qual o capital inicial foi aplicado, ou seja, o tempo, né, que vai ficar aplicado esse dinheiro. Vamos ver aqui um exemplo de juros compostos. O mesmo exemplo anterior, só que agora, em vez de calcular a taxa de juros simples, nós vamos calcular com taxa de juros compostos, tá? Então, empréstimo de R$ 1.000 de um amigo com uma taxa de juros compostos de 10% ao ano num tempo de 3 anos. Primeiro, vamos fazer os cálculos de forma manual, para vocês entenderem como que funciona esses juros compostos, né? Como que ele se compõe. Então, a pessoa pegou aí R$ 1.000 para pagar num prazo de 3 anos, numa taxa de juros compostos de 10%. Então, no primeiro ano, né? Aqui os R$ 1.000 mais 10%. Então, 10% de 1.000 é 100. Então, a gente vai somar esse 100 aos 1.000 e vai dar 1.100. Passado esse primeiro ano, a taxa de 10% não vai ser mais aplicada no capital inicial. Ela vai ser aplicada no montante, ou seja, o capital inicial mais esses 10%. Então, vai ser 1.100 mais 10%. Então, 10% de 1.100 é igual a 110. Somados a 1.100, 1.210. Então, o montante aqui passou a ser 1.210. E no terceiro ano, novamente, nós vamos aplicar 10% sobre o valor do montante, que agora é 1.210. 10% de 1.210, 121. Soma 1.210 com 121, o montante é 1.331 no terceiro ano. Se fossem mais anos, a gente continuaria calculando da mesma forma. São 3 anos, né? Então, os juros foram de 331, somados ao principal, formam um montante 1.331, certo? Enquanto que no juros simples, os 10% eram sempre calculados com relação ao capital inicial, que é 1.000, nos juros compostos, não. Eles foram calculados em relação ao montante de cada período. Então, por isso que, ao invés de 1.300, como foi o caso do juros simples, passou a ser 1.331 com juros compostos, certo? Agora, vamos fazer esse mesmo exemplo de juros compostos, mas usando a fórmula, não fazendo assim como nós fizemos nesse exemplo, ano a ano, certo? Porque quando são 3 anos, como foi o nosso caso, é muito simples fazer ano a ano. Mas, por exemplo, um financiamento de 20 anos, financiamento de casa própria aí, que vai anos, muitos anos, né? Nesses casos, a fórmula ajuda muito, chega-se ao mesmo resultado de uma maneira muito mais prática. Então, vamos ver aqui. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao N. Então, qual vai ser o nosso montante? O capital é R$ 1.000, que é o valor, né, que foi pego emprestado. Vai multiplicar 1 mais a taxa, que é 0,10, e elevar isso ao tempo que foi aprazado aqui para ser pago esse empréstimo, que no nosso caso vai ser de 3 anos.
Então, montante, a gente repete os R$ 1.000, vamos resolver o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,10 dá 1,10, elevado à potência 3. Repetindo aqui, montante de R$ 1.000 vezes 1,10 elevado a 3 vai dar 1,331. E por fim, a gente multiplica os R$ 1.000 por 1,331 e chegamos a 1.331. Então, vocês viram que nós fizemos esse mesmo cálculo, chegamos ao mesmo valor de uma forma bem rápida e que, num caso mais sofisticado de empréstimo, vai facilitar bastante aí para a gente chegar nesse resultado. Então, vocês viram que juros simples e juros compostos é um assunto simples de se entender, né? Conhecendo a fórmula para aplicar, é muito simples de se resolver e chegar aí ao valor total. A fim de aprofundarmos o conteúdo tratado nesta aula, sugiro que vocês assistam um vídeo explicativo sobre o tema. Esse vídeo aqui explica bem o tema, mas além desse vídeo tem muitos outros na internet, né? Tem alguns cursos gratuitos de matemática financeira que podem ajudar aí vocês na carreira profissional. Chegamos ao final da nossa aula com a certeza de que muitas aprendizagens foram agregadas aos conhecimentos já construídos e consolidados por vocês ao longo desses 12 ou 14 anos de escolarização, pois vocês estão aí no 3º ano do ensino médio, né? Já viram bastante conteúdo e precisamos sempre estar aprendendo. Então, continuem firmes nos estudos para aprimorar cada vez mais os conhecimentos e construir um mundo melhor e mais justo para todos nós. Tudo de bom para vocês e até a próxima!